Interpretação. Napoleão se orgulhava de sua habilidade para avaliar a psicologia das pessoas e usá-la contra elas. Mas neste caso, um homem bem superior a ele neste jogo lhe passou a perna. O modus operandi de Metternich era o seguinte: ele estudava com toda a calma os inimigos por trás de seu sorriso, de seu exterior elegante e sua própria aparente descontração, convidando-os a se abrirem. Em seu primeiro encontro com Napoleão, ele viu um homem esforçando-se para impressionar. Ele notou que o garboso Napoleão caminhava na ponta dos pés para parecer mais alto e lutava para esconder o sotaque corso. Encontros posteriores só confirmaram a impressão que Metternich teve de um homem ansioso para ser aceito socialmente como um igual pela aristocracia europeia. O imperador era inseguro. Obtida esta informação, Metternich a usou para traçar a contra-estratégia perfeita. A proposta de casamento com a dinastia austríaca. Per un corso, isso significava tudo e deixava Napoleão cego para uma simples realidade. Para aristocratas como Metternich e o imperador austríaco, vínculos familiares não eram nada se comparados com a sobrevivência da própria dinastia. O talento de Metternich foi reconhecer o alvo adequado para sua estratégia. Não, os exércitos de Napoleão, que a Áustria não podia ter esperanças de derrotar. Napoleão era um general que ia ficar na história, mas a mente de Napoleão. O príncipe compreendeu que até o mais poderoso dos homens continua humano e tem fraquezas humanas. Ao entrar na vida privada de Napoleão, sendo respeitoso e subordinado, Metternich podia descobrir suas fragilidades e feri-lo como nenhum outro exército seria capaz. Ao se aproximar mais dele emocionalmente, por intermédio da irmã do imperador, Caroline, da arquiduquesa Marie-Louise, de seus encontros sociáveis, ele podia sufocá-lo em um abraço cordial. Compreenda, seu verdadeiro inimigo é a mente de seu adversário. Os exércitos, os recursos, a inteligência dele, tudo pode ser superado se você for capaz de compreender sua fragilidade, seu ponto cego emocional, através do qual você possa iludi-lo, distraí-lo e manipulá-lo. O exército mais poderoso do mundo pode ser derrotado confundindo a mente de seu líder. E a melhor maneira de descobrir as fragilidades do líder não é com espiões, mas com um abraço apertado. Por trás de uma fachada amigável, até subserviente, você pode observar seus inimigos, fazê-los se abrir e se revelar. Entre na pele deles. Pense como eles pensam. Depois de descobrir o ponto vulnerável deles, um temperamento incontrolável, um fraco pelo sexo oposto, uma angustiante insegurança, você tem um material para destruí-los. A guerra não é um ato da vontade voltado para a matéria inanimada, como nas artes mecânicas, mas ela é um ato da vontade voltada para uma entidade viva que reage. Carl von Clausewitz. Chaves para aguerrar o maior poder a seu alcance na vida não vêm de recursos ilimitados, nem mesmo de uma consumada habilidade em estratégias. Vem de um claro conhecimento daqueles que estão a seu redor, da habilidade para ler as pessoas como se fossem livros. Com esse conhecimento, você distingue amigo de inimigo, afugenta as serpentes escondidas na grama. Você prevê a malícia de seus inimigos, percebe suas estratégias e pode tomar uma atitude defensiva. A transparência deles lhe revelará as emoções que menos conseguiriam controlar. Armado com esse conhecimento, você os faz tropeçar em armadilhas e os destrói. Este tipo de conhecimento tem sido um objetivo militar desde o alvorecer da história. Por isso inventaram a arte de obter informações secretas e espionar. Mas espiões não são confiáveis. Eles filtram a informação através de seus próprios preconceitos e discriminações. E como o ofício deles os coloca exatamente entre um lado e outro e os obriga a serem operadores independentes, eles são notoriamente difíceis de controlar e podem se virar contra você. Então também as nuances que denunciam as pessoas, o tom de voz, o olhar, ficam inevitavelmente excluídos de seus relatórios. No final, as informações do espião não significam nada se você não for perito em interpretar a psicologia e o comportamento humanos. Sem essa habilidade, você verá nas informações o que quiser ver, confirmando seus próprios preconceitos. Os líderes que melhor utilizaram o serviço secreto: Aníbal, Júlio César, Príncipe Metternich, Winston Churchill, Lyndon Johnson, durante sua carreira no Senado americano, foram todos principalmente estudantes da natureza humana e soberbos leitores de homens. Eles aprimoraram suas habilidades observando individualmente as pessoas. Somente com essa base, a utilização de espiões seria capaz de ampliar seus poderes de visão. O primeiro passo no processo é abandonar a ideia de que as pessoas são mistérios impenetráveis
e que somente com truques você poderá espiar dentro de suas almas. Se elas parecem misteriosas, é porque quase todos nós aprendemos a disfarçar nossos verdadeiros sentimentos e intenções desde criança. Se saíssemos por aí mostrando como nos sentimos e dizendo para as pessoas o que planejamos fazer, ficaríamos vulneráveis à malícia, e se sempre falássemos o que pensamos, ofenderíamos muita gente sem necessidade. Portanto, conforme crescemos, esconder uma boa parte do que pensamos passa a ser muito natural. Esta opacidade intencional torna o jogo das informações secretas difícil, mas não impossível, pois mesmo quando as pessoas lutam conscientemente para esconder o que lhes passa pela cabeça, inconscientemente elas querem se revelar. Ocultar o que sentimos em situações sociais é exaustivo. Ser capaz de nos mostrar é um alívio. No íntimo, queremos que as pessoas nos conheçam, inclusive nosso lado escuro. Mesmo enquanto conscientemente lutamos para controlar este anseio oculto, inconscientemente estamos enviando sinais que revelam parte do que está acontecendo por dentro. Palavras pronunciadas sem querer, tons de voz, estilos de se vestir, tiques nervosos, atitudes irracionais repentinas, uma expressão no olhar que contradiz nossas palavras, as coisas que dizemos depois de um drink. Compreenda. Todos os dias, as pessoas emitem sinais que revelam suas intenções e desejos mais profundos. Se não os captamos, é porque não estamos prestando atenção. A razão é simples. Em geral, estamos trancados em nossos próprios mundos, ouvindo nossos monólogos internos, obcecados com nós mesmos e em satisfazer nossos próprios egos. Como William McNaughton, tendemos a ver as outras pessoas como simples reflexos de nós mesmos. Se você puder abandonar seu egoísmo e ver as pessoas pelo que elas são, divorciadas de seus interesses, você se torna mais sensível aos sinais que elas emitem. A habilidade para entender as pessoas foi uma arte crítica de sobrevivência dos samurais japoneses, e particularmente enfatizada pela escola Shinkaji de espadachins. Um dos mestres mais antigos da escola foi o samurai Yagyu Munenori, no século XVI. Em uma tarde de primavera, já no final de sua vida, Munenori estava dando um passeio tranquilo por seus jardins, admirando as flores de cerejeiras. Estava acompanhado por um pajem protetor, que caminhava atrás dele, espada erguida, como era o costume. De repente, Munenori parou, pressentiu perigo. Olhando ao redor, não viu nada que confirmasse este sentimento, mas ainda assim ficou tão perturbado que voltou para casa e sentou-se encostado em um mastro para se prevenir de um ataque de surpresa. Depois que Munenori já estava sentado por algum tempo, seu pajem quis saber o que estava acontecendo. O samurai confessou que, enquanto olhava para as flores de cerejeira, teve uma sensação de perigo iminente, de um inimigo pronto para atacá-lo. O que o preocupava agora era que o perigo, pelo visto, fora imaginário. Ele deve ter tido uma alucinação. Um samurai dependia de seus instintos aguçados para prever ataques. Se Munenori tinha perdido esse poder, sua vida como guerreiro estava encerrada. De repente, o pajem se lançou ao chão e confessou. Enquanto Munenori caminhava no jardim, passou pela cabeça do pajem que se ele atacasse seu mestre enquanto o samurai estava distraído, admirando as cerejeiras em flor, nem mesmo este talentoso espadachim teria revidado seu ataque. Munenori não havia perdido sua habilidade. Ao contrário, sua incomparável sensibilidade às emoções e pensamentos das outras pessoas lhe permitira captar sensações de alguém atrás dele, mais ou menos como um cavalo sente a energia de seu cavaleiro, ou um cachorro, os movimentos de seu dono. Um animal tem essa sensibilidade porque presta total atenção. Similarmente, a escola Shinkaji ensinava os guerreiros a esvaziarem suas mentes, concentrando-se no momento, como os animais faziam, e evitando ser desviados por um pensamento em particular. Isto permitiria ao guerreiro Shinkaji ler no cotovelo ou na mão de seu adversário a mais leve tensão que sinalizasse ataque. Ele podia olhar através dos olhos de seu adversário e sentir o golpe iminente, ou notar um nervoso arrastar de pés que indicasse medo ou confusão. Um mestre como Munenori podia praticamente ler os pensamentos de alguém quando a outra pessoa não estava nem visível. O poder ensinado pela escola Shinkaji, o mesmo poder que o príncipe Metternich possuía, era a habilidade para abandonar o próprio ego, mergulhar temporariamente na mente da outra pessoa.
Você vai se surpreender com o quanto será capaz de captar sobre as pessoas se conseguir desligar seu incessante monólogo interior, esvaziar seus pensamentos e ancorar-se no momento presente. Os detalhes que você agora vê lhe dão informações não filtradas, a partir das quais poderá montar um quadro preciso das fraquezas e desejos das pessoas. Preste bastante atenção aos olhos delas. É preciso muito esforço para ocultar a mensagem que os olhos transmitem sobre o estado mental de uma pessoa. Segundo o lançador de beisebol Bob Lemon, o grande jogador Ted Williams era o único batedor que você sentia que estava vendo através de você. Na luta entre lançador e batedor, o lançador tem a vantagem de saber que arremesso ele vai fazer. O batedor só pode adivinhar, e é por isso que os melhores deles, em geral, fazem a conexão uma vez em cada 3 ou 4. De alguma maneira, Williams mudou essa probabilidade. O método de Williams não era magia ou mesmo intuição. Era uma coisa muito simples. Ele estudava os lançadores de beisebol, observando seus padrões recorrentes durante uma partida, uma temporada, uma carreira. Ele não parava de perguntar aos lançadores de seu próprio time qual era o processo deles, tentando ter uma noção do que eles pensavam. Na base, ele esvaziava sua mente de tudo menos do lançador, notando a mais leve guinada no movimento circular de seu braço ou mudança em sua empunhadura, qualquer coisa que sinalizasse suas intenções. O resultado final parecia misterioso. Na defesa, Williams era capaz de se imaginar na mente do lançador e prever o lançamento que ia ser feito. Às vezes ele até se via como outra pessoa, um lançador tentando ser mais esperto do que o grande rebatedor Ted Williams. Como Williams demonstra, a habilidade para imitar e entrar nos padrões de pensamento de seus inimigos depende de se colher o máximo possível de informações sobre eles, buscando padrões habituais na análise do comportamento deles no passado e prestando atenção aos sinais que emitem no presente. Claro que é muito importante que as pessoas não percebam que você as está observando tão de perto. Uma fachada cordial, como a que o príncipe Metternich usou com Napoleão, ajudará a disfarçar o que você está fazendo. Não pergunte demais. O truque é fazer as pessoas relaxarem e se abrirem sem sondar, seguindo-as tão silenciosamente que elas jamais adivinharão o que você pretende na realidade. A informação é inútil se você não sabe como interpretá-la, como usá-la para distinguir a aparência de realidade. Você precisa aprender a reconhecer os diversos tipos psicológicos. Esteja alerta, por exemplo, ao fenômeno do oposto mascarado. Quando alguém surpreende com um traço particular de personalidade, esse traço pode muito bem ser um disfarce. O personagem oleoso que vem cheio de elogios pode estar ocultando hostilidade e malevolência. Ou o valentão agressivo pode estar escondendo insegurança. O moralizador pode estar dando uma demonstração de pureza para dissimular desejos nefastos. Se estão jogando areia em seus olhos ou nos deles mesmos, podem estar tentando se convencer de que não são aquilo que temem ser. O traço oposto se esconde sob a superfície. Em geral, é mais fácil observar as pessoas em ação, principalmente em momentos de crise. Esses são os momentos em que elas revelam suas fragilidades ou então se esforçam tanto para disfarçá-las que você vê através das máscaras que usam. Você pode sondá-las ativamente, fazendo coisas que parecem inofensivas, mas têm uma resposta. Diga talvez alguma coisa ousada ou provocante e veja como elas reagem. Deixar as pessoas emotivas, fazendo-as reagir, tocará em alguma parte profunda de suas naturezas. Ou elas deixarão escapar alguma verdade sobre elas mesmas, ou vestirão uma máscara por trás da qual você, na situação laboratório que criou, será capaz de espiar. Um elemento crítico para compreender as pessoas é avaliar os poderes de resistência delas. Sem esse conhecimento, você ou as superestima ou as subestima, dependendo de seus próprios níveis de medo e confiança. Você precisa saber o quanto elas lutam interiormente. Alguém que esconde sua covardia e falta de decisão pode se entregar com um único empurrão violento. Alguém desesperado, que tenha pouco a perder, lutará até o amargo fim. Os mongóis costumavam iniciar suas campanhas com uma batalha cujo único propósito era testar a força e o poder de decisão do adversário. Eles jamais lidavam com um inimigo até terem avaliado seu moral. Esta batalha inicial também tinha o benefício de revelar algo de sua estratégia e pensamento. A qualidade das informações que você colhe sobre seus inimigos é mais importante do que a quantidade. Um único, mas crucial fragmento pode ser a chave para a destruição deles. Quando o general cartaginês Aníbal
via que o general romano que estava enfrentando era arrogante e exaltado, bancava intencionalmente o fraco, atraindo o homem para um ataque de surpresa. Assim que Churchill viu que Hitler tinha um traço paranoico, enlouquecendo a mais leve sugestão de vulnerabilidade, o primeiro-ministro britânico soube como confundir o Führer alemão. Fingindo atacar alguma área marginal como os Balcãs, ele conseguia fazer com que o outro visse ameaças de todos os lados e espalhasse suas defesas, um erro militar crítico. Em 1988, Lee Atwater era um estrategista político no time do Sr. George Bush, que concorria à indicação pelos republicanos para a presidência da República naquele ano. Descobrindo que o principal rival de Bush, o senador Robert Dole, tinha um temperamento terrível que seus auxiliares lutavam para controlar, Atwater imaginou inúmeros estratagemas para irritar Dole. Não só um Dole alterado parecia pouco presidenciável para o público americano, como um homem emotivo e irado raramente pensa direito. Uma mente perturbada é aquela que você pode controlar e desequilibrar à vontade. Existem, claro, limites para a quantidade de informações secretas que você pode colher em uma observação em primeira mão. Uma rede de espiões ampliará sua visão, principalmente se você aprende a interpretar as informações que eles lhe trazem. Uma rede informal é melhor. Um grupo de aliados recrutados ao longo do tempo para serem seus olhos e ouvidos. Tente fazer amizade com pessoas dentro ou próximo da fonte de informações sobre seu rival. Um amigo bem colocado produzirá muito mais do que um punhado de espiões pagos. Na época de Napoleão, sua rede de espionagem não tinha igual. Mas suas melhores informações vinham de amigos a quem ele havia cuidadosamente posicionado em círculos diplomáticos por toda a Europa. Procure sempre espiões internos, pessoas no campo inimigo que estão insatisfeitas ou têm um interesse pessoal. Direcione-as para o que você quer, e elas lhe darão informações melhores do que qualquer um que você infiltrar de fora. Contrate pessoas que o inimigo despediu. Elas lhe dirão como o inimigo pensa. O presidente Bill Clinton conseguia suas melhores informações secretas sobre os republicanos de seu conselheiro Dick Morris, que havia trabalhado para eles durante anos e sabia de suas fragilidades, tanto pessoais como organizacionais. Um aviso: jamais confie em um só espião, uma só fonte de informações, por melhor que seja. Você corre o risco de ser enganado ou receber informações tendenciosas, unilaterais. Muita gente deixa uma trilha de papéis com textos redigidos, entrevistas e outras coisas mais, que é tão reveladora quanto qualquer coisa que você possa saber por um espião. Muito antes da Segunda Guerra Mundial, o livro de Adolf Hitler, Minha Luta, forneceu um mapa de seu pensamento e de suas intenções, sem falar de infinitas pistas para sua psicologia. Seus generais Erwin Rommel e Heinz Guderian também escreveram sobre o novo tipo de guerra relâmpago, a Blitzkrieg, que estavam preparando. As pessoas revelam muito sobre si mesmas no que escrevem. Em parte intencionalmente, elas estão pretendendo se explicar, afinal de contas, e em parte sem querer, a quem sabe ler nas entrelinhas. Finalmente, o inimigo com quem você está lidando não é um objeto inanimado que irá apenas reagir de um modo esperado às suas estratégias. Seus inimigos estão sempre mudando e se adaptando ao que você faz. Inovando e inventando por sua própria conta, eles tentam aprender com os erros deles e com seus sucessos. Portanto, seu conhecimento do inimigo não pode ser estático. Mantenha suas informações secretas atualizadas e não confie em que o inimigo vai reagir da mesma maneira duas vezes. A derrota é um professor severo. Seu adversário vencido hoje pode estar mais esperto amanhã. Suas estratégias devem levar esta possibilidade em conta. Seu conhecimento sobre o inimigo deve ser não só profundo, como oportuno. Imagem: a sombra. Todo mundo tem uma sombra, um eu secreto, um lado escuro. Esta sombra compreende tudo que as pessoas tentam esconder do mundo: suas fraquezas, desejos secretos, intenções egoístas. Esta sombra é invisível à distância. Para vê-la, você precisa se aproximar física e, acima de tudo, psicologicamente. Então ela ficará nítida. Siga de perto as pegadas de seu alvo, e ele não notará o quanto de sua sombra revelou. Autoridade. Por conseguinte, a razão pela qual o governante de visão aguçada e seu comandante superior conquistam o inimigo a cada movimento e obtêm um sucesso muito além do alcance das pessoas comuns é o fato de saberem das coisas com antecedência. Esse saber não vem de fantasmas e espíritos, não é deduzido pela comparação com acontecimentos passados ou verificado por cálculos astrológicos. Ele deve vir das pessoas, pessoas que conhecem a situação do inimigo. Sun Tzu. Pacientes, atenta e rigorosa observação
e ansioso planejamento. Warriors. Warfare and the Native American Indian. Norman Bancroft Hunt, 1995. Estratégia. 13,211. Inverso. Mesmo esforçando-se para conhecer seus inimigos, você deve se fazer amorfo e difícil de compreender tanto quanto for possível. Visto que as pessoas na realidade só têm as aparências em que se basear, é fácil enganá-las. Comporte-se de forma imprevisível de vez em quando. Jogue para elas alguma pepita de ouro de seu eu interior, algo inventado que não tenha nada a ver com quem você realmente é. Saiba que elas o estão analisando e ou não lhes dê nada, ou então as alimente com informações erradas. Mantendo-se amorfo e inescrutável, ficará impossível para as pessoas se defenderem de você, e as informações secretas que colherem a seu respeito serão inúteis. Autoridade. Por conseguinte, a razão pela qual o governante de visão aguçada e seu comandante superior conquistam o inimigo a cada movimento e obtêm um sucesso muito além do alcance das pessoas comuns é o fato de saberem das coisas com antecedência. Esse saber não vem de fantasmas e espíritos, não é deduzido pela comparação com acontecimentos passados ou verificado por cálculos astrológicos. Ele deve vir das pessoas, pessoas que conhecem a situação do inimigo. Sun Tzu. Em princípio, devo afirmar que a existência de agentes secretos não deveria ser tolerada, pois tende a aumentar os perigos positivos do mal contra o qual eles são usados. Que o espião inventará suas informações é sabido, mas na esfera da ação política e revolucionária, confiando parcialmente na violência, o espião profissional tem todos os meios para inventar ele mesmo os fatos, e espalhará o duplo mal da emulação em uma direção, e do pânico da legislação precipitada, do ódio sem reflexão em outra. O Agente Secreto, edição bilíngue. Joseph Conrad, 1857-192-414.